A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está conectado conosco nessa noite através da nossa rede social no YouTube. Nós somos a Terceira Igreja Batista em Itabira e damos a você as boas-vindas para participar conosco neste culto. Não apenas assistir, mas participar deste culto de louvor, de adoração ao Senhor. Muito embora ainda não estamos reunindo, provavelmente passaremos a nos reunir a partir do dia 26, pelo decreto da Prefeitura Municipal de Itabira, permitindo assim a reabertura dos templos, cumprindo algumas normas, mas hoje nós ainda estamos nas nossas casas, cultuando ao Senhor. Você aí que está na sua casa pode se juntar aos seus familiares nesse momento para adorar o Rei Jesus. O Senhor Jesus continua reinando, continua no trono, Ele está junto de Deus, à destra de Deus, e Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então esse texto fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo e fala do Senhor, o nosso Deus e Pai, que Ele se manifestou de forma excelente, de forma máxima a nós, na pessoa do seu Filho. E Ele exaltou o seu Filho de maneira tal que este reina e está assentado junto com Ele. E esse Jesus Cristo, a esse Jesus Cristo que nós queremos cultuar nessa noite, queremos exaltar, queremos glorificar, porque essa é a vontade do Pai. Nós vamos então orar ao Senhor Jesus e logo após a oração nós vamos louvar o nome do Senhor através de cânticos espirituais. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor e queremos expressar essa gratidão diante do Senhor, pelo teu favor e pelo teu cuidado conosco, neste tempo que temos vivido, tempo de distanciamento social, tempo de pandemia, tempo, ó Deus, de muitas crises em muitas áreas, tempo que nós tanto precisamos do Senhor, e o Senhor tem sido conosco, nós temos encontrado o teu favor, e ó Deus, por isso queremos louvar o nome do Senhor, mas ó Deus, também queremos adorar a Ti. A adoração é individual e é o reconhecimento de quem Tu és, da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua glória. Meu Deus, nessa noite, cada um de nós que está se achegando ao Senhor, ao Seu trono de graça, nós queremos adorá-lo, queremos reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Deus, e reconhecer o Seu Filho como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Volta pra Deus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, você que está acompanhando este culto nessa noite, que já louvou o nome do Senhor Jesus, que já está com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem um recado para você nessa noite, que você venha abrir o seu coração e venha entender que é Deus falando com você através da sua palavra. Eu quero refletir nessa noite sobre viver uma vida como equilíbrio, uma vida equilibrada na presença do Senhor. E nós vamos ler o texto de Provérbios capítulo 3, do verso 21 ao verso 24, texto que servirá como base para a nossa meditação nessa noite. E lá nesse texto da palavra de Deus diz o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Vivendo uma vida com equilíbrio. Nessa noite nós queremos falar sobre o equilíbrio tão importante em dias de provações como temos vivido. A palavra equilíbrio vem do latim, que é o adjetivo aequos, que significa igual, mais libra, que significa balança. Pode significar então um peso justo, um valor exato, moderado, que se domina, que não desvaloriza, mas também não supervaloriza. A balança, para dar o peso certo, ela não pode ficar balanceada para lado nenhum, mas deve permanecer centralizada ao fiel, que é aquele ponteiro que tem no meio das balanças antigas. Uma pessoa equilibrada não balança com as intempéries da vida. É uma pessoa que tem temperança, não se altera fácil, é paciente e não fica irritada tão facilmente. Poucas pessoas mantiveram o equilíbrio no início da pandemia. Junto com o coronavírus, veio o desequilíbrio econômico. Muitos estão endividados, empresas quebradas. Os países gastaram muito dinheiro com a contenção do avanço da pandemia. Com isso, aumentou o desequilíbrio social. Alguns ricos estão ficando mais ricos e alguns pobres estão ficando cada vez mais pobres. Os surtos têm se manifestado com mais frequência nas camadas mais carentes.
nós não podemos afirmar que o pobre infectado tem o mesmo tratamento que o rico. Há uma previsão da desigualdade social aumentar ainda mais no Brasil nesse tempo de pandemia. E segundo o UOL Notícias, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, melhor apenas do que os países africanos. Mas o crente sabe que o verdadeiro equilíbrio não está nas coisas materiais, nem nos eventos mundiais, mas naquele que está sentado no trono e continua no controle de tudo. Deus continua governando e nada pode impedir os seus planos, como a sua palavra afirma. Sendo assim, nós temos em quem confiar. Nele nós podemos descansar. E dessa forma nós podemos viver uma vida equilibrada. Gostaria então de meditar com você nessa noite como ter uma vida equilibrada. Em primeiro lugar, para ter uma vida equilibrada, é necessário andar em segurança. O verso 23 do texto que nós lemos diz o seguinte: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Para ter uma vida equilibrada é necessário andar em segurança. E é muito difícil falar em segurança nesses dias de violência que estamos vivendo. Em 2017, o Brasil teve 65.602 pessoas assassinadas. Em 2018, foram 51.589 pessoas assassinadas. Em 2019, foram 41.635 pessoas assassinadas. Em 2020, no mês de março, nós tivemos em plena pandemia um aumento de 11% dos assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado. Neste mesmo ano de 2020, no mês de abril, nós tivemos uma alta de 8% no número de assassinatos em relação ao mesmo período de 2019. A história mostra que quando a desigualdade social aumenta também a violência. Então, como andar em segurança nos dias de hoje? O salmista Davi disse no Salmo 23, o verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O vale representa a parte mais profunda e a sombra representa as trevas ou a escuridão. O perigo de morte estaria apenas num lugar assim? Não, o perigo de morte está em todos os lugares. E nós somos distraídos como ovelhas. Nem sempre estaremos no topo das montanhas, mas em alguns momentos nós podemos andar numa depressão profunda. Ninguém garante que ao andarmos nos mais variados lugares que andamos, que nunca seremos atingidos por uma bala perdida, que nunca seremos atingidos por uma catástrofe ou até mesmo uma enfermidade mortal. O único que sabe todos os acontecimentos é o Senhor. É Ele quem garante a nossa segurança. Quando falamos de segurança na vida do crente, não estamos falando apenas da segurança neste mundo, mas da segurança que nós temos, que o máximo que pode acontecer com a nossa vida é nós perdermos a nossa vida física. Aqui na terra, o máximo que pode acontecer é a nossa morte física. E quando o nosso espírito deixar este corpo, nós teremos uma vida incomparavelmente melhor. E Jesus disse lá em João capítulo 10, o verso 27 e o verso 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A única forma de nós andarmos seguros é seguirmos os passos de Jesus, andarmos com Ele,
fazermos parte do seu rebanho, porque as suas ovelhas não podem ser arrancadas da sua mão, porque é Ele quem deu a sua vida pelas suas ovelhas. O mesmo Jesus diz lá em João capítulo 11, o verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aquele que teme a Deus, não teme aquele que pode matar apenas o seu corpo, não teme o coronavírus, não teme os homens, não teme as coisas que podem tirar apenas a sua vida física, mas teme sim o autor da vida, aquele que morreu no seu lugar para lhe dar a vida. Entendemos então que aquele que tem Jesus Cristo anda em segurança. Em segundo lugar, para termos uma vida equilibrada, é necessário andarmos sem tropeçar. O verso 23 diz, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O que faz uma pessoa cair não é o caminho e nem o fato de andar, mas tropeçar. Quem não anda possivelmente não vai cair, mas também nunca chegará a lugar algum. Mas a bem da verdade, é mais fácil tropeçar quando estamos andando por um terreno pedregoso, um lugar com situações que vão nos levar a termos uma chance a mais de tropeçar. Este tem uma chance a mais de tropeçar do que quando anda em lugares planos, em lugares tranquilos. E muitos têm andado em caminhos cheios de pedras, se colocam em exposição ao pecado, à tentação e acabam caindo. Muitos também confiam na sua capacidade de resistir ao pecado. Dizem, não, eu já sou forte o suficiente, então eu posso andar por esses lugares que eu não pecarei. Mas esses acabam caindo, porque confiam muito na sua capacidade. Com o pecado, meu querido, não se brinca. Ele é traiçoeiro, porque a carne é fraca. E Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A única forma de não tropeçarmos é andarmos no espírito. Por outro lado, aquele que vive uma vida equilibrada não faz outras pessoas tropeçarem. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para nós não sermos pedra de tropeço a outras pessoas. Uma pessoa pode fazer outra pessoa desistir de seguir o caminho de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do mar do que levar uma pessoa a desistir de seguir o caminho de Jesus. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, o verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Quem vive uma vida equilibrada jamais deixará o caminho de Jesus Cristo e nem levará outras pessoas a abandonar o caminho de Jesus. Fica então uma reflexão. Nossas atitudes têm ajudado as pessoas a seguir o caminho de Jesus ou têm atrapalhado as pessoas a seguirem o caminho de Jesus? Para nós vivermos uma vida equilibrada, é necessário então andarmos sem tropeçar. E aquele que crê em Jesus Cristo pode viver uma vida sem tropeçar. Em terceiro lugar, para ter uma vida equilibrada, é necessário dormir tranquilo. O verso 24 diz, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Aqui não está falando daquelas pessoas que deitam e logo dormem, pessoas boas de sono, que têm muito sono, mas está dizendo que quando você colocar a cabeça no travesseiro, você não precisará ficar pensando em muitas coisas, não ficará pensando em coisas erradas que você fez,
ou nas pessoas que poderiam querer o seu mal e que, porventura, sua vida estaria em risco. Isso tiraria o sono dos melhores dorminhocos. Eu fico pensando na vida dos apóstolos, que mesmo tendo pessoas que queriam tirar as suas vidas, eles podiam dormir tranquilos, porque eles estavam fazendo a vontade de Jesus, e para eles, se a vida deles fosse ceifada por causa do nome de Jesus, eles se sentiriam honrados por causa disso. Eu vi o depoimento da médica que tratou o primeiro paciente de Covid-19 aqui no Brasil. Posteriormente, ela pegou o vírus e teve sintomas leves da doença. E ela disse que tinha medo de dormir, porque ela tinha medo de, ao dormir, dar falta de ar e ela acordar desesperada, ou até mesmo nem acordar, que ela viesse morrer. Isso é terrível. Meus queridos, a consciência do pecado na vida de uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que não se arrepende, não confessa o seu pecado, pode trazer esse medo na vida da pessoa, o medo de dormir e morrer e ser condenada porque o seu pecado não foi perdoado. O pecado realmente tira o sono daquele que conhece a palavra de Deus, mas que não se arrependeu, que não confessou o seu pecado ao Senhor. Mas aquele que tem seus pecados perdoados pode deitar-se sem medo, pode dormir tranquilo, porque se ele morrer dormindo, ele vai acordar no paraíso. Já pensou nisso? Dormir e acordar no paraíso? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 36 e o verso 37. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu querido, aquele que está em Cristo sabe que a morte pode ser iminente, mas ele está seguro em Jesus Cristo e por isso pode dormir tranquilo. Em quarto lugar, para ter uma vida equilibrada, é necessário não ter medo da calamidade. O verso 25 está escrito: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Tem pessoas que vivem uma vida de medo. Tem medo de um meteoro atingir a terra, tem medo de um terremoto, tem medo de tsunami, tem medo de ciclone, tem medo de furacão, tem medo de vulcão, tem medo de temporais. Tem gente que tem medo do medo, tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo de todas as coisas, tem medo de tudo e esquecem que Deus controla todas as coisas. Quem vive com medo não vive tranquilo. O medo produz incerteza e falta de esperança. O medo pode ser originado na falta de confiança em Deus. Você que tem medo de todas essas coisas, pare um pouquinho para pensar. Será que não está faltando um pouco de confiança em Deus? Quem confia em Deus não precisa ter medo da calamidade, porque sabe que Deus é amor e que Deus tem preparado para ele aquilo que é melhor, um lugar especial no céu. Ele sabe que a morte foi tragada pela vitória quando ele foi perdoado por Jesus Cristo na cruz. Então aquele que tem Jesus Cristo não precisa ter medo da calamidade. E em quinto e último lugar, para ter uma vida equilibrada, é preciso não cair nas armadilhas. O verso 26 diz o seguinte: pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O desequilíbrio é uma armadilha. Nós passamos muito tempo da vida fazendo certas coisas e de repente, por algum evento, parece que tudo que fizemos até o momento não valeu a pena. O ser humano, de maneira geral, é muito radical e muitas vezes age por emoção.
Sendo assim, aquilo que amamos pode virar o nosso objeto de ódio da noite para o dia. Precisamos então encontrar um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, pois o inimigo das nossas almas nos ataca de todas as formas, tentando nos confundir. Ele ataca até mesmo a certeza que temos de que aquilo que estamos fazendo é da vontade de Deus para a nossa vida. Mas um crente equilibrado não tem dúvidas do seu chamado, mas também não deixa de se perguntar se aquilo que ele realmente está fazendo é do jeito que Deus gostaria que ele fizesse. O verdadeiro crente faz uma avaliação constante se está dentro do propósito de Deus para a sua vida. E dessa forma, ele não cai nas armadilhas de Satanás. A dúvida não é um benefício para o crente, pois tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, verso 23. Cabe a cada um de nós, então, buscar na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para nós, e dessa forma não sermos enganados. Satanás é o pai da mentira, e ele tenta nos enganar com a sua astúcia. Ele plantou a semente da dúvida, da incredulidade no coração de Eva, e Eva deixou essa semente germinar e crescer, concebendo então o pecado. Em tempos de crise, nós temos que tomar cuidado para não colocarmos dúvida naquilo que era de muita certeza para nós, pois Satanás pode se aproveitar disso, dessa dúvida, e isso vale para todos nós. Eu tenho procurado vigiar nesses tempos, e muitas coisas Deus quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar muitas áreas da nossa vida, mas Ele faz isso com equilíbrio, na medida certa. Só Ele sabe a medida. Entendemos então que para termos uma vida equilibrada é preciso não cairmos em armadilhas. Concluímos então que o equilíbrio tem a ver com sabedoria. Se nós queremos viver uma vida abundante, uma vida feliz, nós precisamos nos voltar para a vontade de Deus. Mas não de uma forma poética, e sim de uma forma real, verdadeira. Quem vive para agradar a Deus só pode ser bem-sucedido. O Salmo 112, o verso 1 vai dizer: feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aquele que realmente faz a vontade de Deus viverá uma vida equilibrada, uma vida feliz. E uma vida equilibrada só pode mesmo vir do Senhor. Se você quer segurança, estabilidade, paz e proteção, então busque intimidade com Deus Todo-Poderoso, que governa o universo e mantém este universo pela palavra do seu poder. Vamos falar com Deus? Vamos orar neste momento? Eu te convido a você colocar sua vida diante do altar do Senhor, pedir ao Senhor para te ajudar a aplicar a palavra dele na sua vida prática. Oremos. Ó Deus santo, poderoso, tremendo, Deus grandioso, Deus que realmente se importa com uma criatura tão pequena como nós, Deus que olha para nós e deseja transformar a nossa vida, nos dar uma vida melhor, nos dar uma vida equilibrada. É a Ti que nós recorremos em oração. Deus, nos ajude a compreendermos a Tua palavra e a colocarmos a Tua palavra em prática. Ó Deus, muitos de nós que está meditando na Tua palavra nessa noite, está precisando de uma vida equilibrada. Deus, nós precisamos de uma vida mais centrada no Senhor e na Sua palavra. Uma vida vivida com sabedoria. Sabedoria que nós não devemos deixar sair de nossas vistas, porque nós realmente precisamos da sabedoria do Senhor para vivermos. E, ó Deus, nessa noite nos ajude a andarmos em segurança na Tua presença, na presença de Jesus,
Ó Deus, nos ajude a vivermos uma vida tranquila, uma vida na qual nós possamos deitar e logo pegar no sono, porque é o Senhor que nos sustenta. Possamos viver uma vida sem tropeço, que possamos fugir, ó Deus, das armadilhas que o inimigo tem levantado contra a nossa vida. Ó Deus, que a nossa vida seja realmente equilibrada no Senhor. Ó Deus, não permita que nós venhamos ter pensamentos, atitudes que venham contra a tua vontade, contra o propósito do Senhor na nossa vida. Pois, ó Deus, os teus propósitos não podem ser frustrados. Ó Deus, se o Senhor não puder realizar o propósito do Senhor através da nossa vida, o Senhor realizará através de outros. Por isso, ó Deus, queremos estar no centro do teu propósito, queremos fazer parte do propósito do Senhor para a nossa geração. Ó Deus, que esta vida equilibrada que queremos ter no Senhor e que o Senhor nos dará, nos leve a andarmos no caminho do Senhor, a termos o nosso caminho iluminado pela tua palavra, para que não venhamos tropeçar, não venhamos pecar contra ti. Ó Deus, que o equilíbrio que o Senhor nos dará, porque estamos clamando ao Senhor, que a sabedoria que o Senhor nos dará venha nos conduzir para mais perto do Senhor, para o centro da tua vontade. Ó Deus, ajude-nos a ser uma igreja equilibrada, um cristianismo equilibrado, um cristianismo que vive não para a instituição, para a organização denominacional, mas que nós vivamos aquilo que o Senhor Jesus projetou quando Ele inaugurou o conceito de igreja. Ó Deus, que nós venhamos estar voltados para servir a Cristo e servir ao nosso próximo. Ó Deus, faça com que a tua igreja desse tempo seja uma igreja tão equilibrada que ela não fique apenas dentro das quatro paredes. Ó Deus, nesse tempo de pandemia, quando o templo foi nos tirado, de maneira que não pudemos reunir, a igreja ficou perdida, sem saber o que fazer. Ó Deus, dai-nos o equilíbrio, de maneira tal que a coisa mais importante seja servir ao Senhor Jesus e servir ao nosso próximo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. E ó Deus, que a nossa fé no Senhor, o nosso amor pelo Senhor, seja externado de maneira tal que esse amor possa chegar no coração daquela pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Ó Deus, que nós, como igreja do Senhor Jesus, sejamos relevantes nesse tempo. Que a igreja do Senhor Jesus seja percebida na face da terra, para que, ó Deus, o reino do Senhor possa avançar, para que o domínio do Senhor Jesus Cristo venha alargar as suas fronteiras para além da igreja institucional. E, ó Deus, chegar em todos os lugares, em todos os patamares, que os nossos governos possam perceber o governo do Senhor através da igreja. Porque a igreja é uma extensão do seu reino, é a parte visível do seu reino, e que nós estejamos realmente no propósito do Senhor. Deus, nesse momento colocamos diante de Ti aquelas vidas que estão vivendo amedrontadas, que estão com medo da pandemia, que estão com medo do resultado da pandemia, das consequências da pandemia. Que o Senhor venha acalmar esse coração e que esse coração venha depositar a sua fé no Senhor, venha compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge ao controle das suas mãos, aos seus propósitos. Ó Deus, e que o Senhor venha trazer paz nesse coração, confiança, sabendo que a vitória no Senhor é mais do que certa. Ó Deus, entregamos a Ti este momento de culto, colocamos diante do Senhor o momento da reabertura dos templos aqui em Itabira. Que o Senhor permaneça nos abençoando, que seja, ó Deus, para a glória do Senhor, que não sejamos
tão apegados ao lugar de adoração como eram os samaritanos. Mas, ó Deus, que sejamos mais apegados ao Senhor, que é aquele que nós adoramos. E entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti a nossa semana, entregamos a Ti a nossa família, confiados no Senhor. E oramos no nome santo, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Nós ainda teremos uma canção, que através dessa canção você possa estar mais uma vez louvando ao Senhor. Antes quero fazer um aviso, no domingo que vem às 19h30 nós teremos uma assembleia extraordinária. A nossa presidente está convocando a igreja para essa assembleia. Temos que lembrar que podemos ter apenas a presença de 30 pessoas, porque o decreto permite apenas 30 pessoas em cada culto, em cada reunião, e então temos essa norma, mas cumpriremos o nosso estatuto, a convocação com antecedência de 8 dias, e também manteremos todas as determinações da prefeitura. Então fica aí a convocação da nossa presidente para a nossa assembleia extraordinária. O motivo é a eleição da diretoria estatutária e também a eleição do Conselho Fiscal, juntamente com os líderes e componentes de ministério. Então considere a igreja convocada para essa assembleia extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando por aqui e com mais uma canção estaremos encerrados o culto coletivo nessa noite. Lembrando que o nosso culto continua. Tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada, minha saída, bendita será, sobre minha uma promessa, esperarei, transbordarei, os meus deleiros fartamente encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, subirei, sobre minha uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, Sacramento.